pá bateu em algo duro e Constança parou de cavar. Suas mãos calejadas, marcadas por 48 anos de trabalho árduo, tremeram ao limpar o suor do rosto. Era março de 1897, nas terras secas da Fazenda Esperança, nos arredores de Diamantina, Minas Gerais. E aquela viúva estava prestes a descobrir algo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos ao redor. Parece coisa de lenda, mas essa história aconteceu de verdade no sertão brasileiro. E você vai descobrir que às vezes o que está enterrado debaixo da terra não são apenas segredos, são também segundas chances que ninguém esperava mais receber. Antes de continuar, me conta de qual cidade você está ouvindo essa história e deixa nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando escutam essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas. O Brasil de 1897 era um país que ainda tentava encontrar seu caminho após a abolição da escravatura e a proclamação da República. No interior de Minas Gerais, especialmente nas regiões próximas à Diamantina, a vida seguia um ritmo próprio, ditado mais pelas estações de chuva e seca do que pelas mudanças políticas da capital. As fazendas isoladas formavam pequenos universos independentes, onde a palavra do fazendeiro era lei, e a distância entre as propriedades criava um isolamento que podia ser tanto proteção quanto prisão. Naquela região, a hierarquia social era rígida como o solo ressecado. Os coronéis comandavam terras imensas, os agregados viviam de favores e pequenos trabalhos, e as mulheres, principalmente as viúvas sem filhos, ocupavam um lugar especialmente vulnerável nessa estrutura. Sem a proteção de um homem, sem a força de braços jovens para trabalhar a terra, uma mulher sozinha era vista como peso morto, alguém destinado à caridade alheia ou à miséria absoluta. A comunicação entre as fazendas dependia de tropeiros e viajantes ocasionais. Uma carta podia levar semanas para chegar ao destino. As notícias do mundo exterior chegavam filtradas, distorcidas, sempre atrasadas. O isolamento geográfico criava comunidades fechadas, onde todos sabiam da vida de todos, onde um rumor podia destruir uma reputação em dias e onde a fofoca era tanto entretenimento quanto arma social. O trabalho na terra era brutal. O sol castigava sem piedade. A seca matava plantações inteiras, e doenças que hoje seriam curadas com antibióticos simples ceifavam vidas sem cerimônia. A expectativa de vida era curta, e quem chegava aos 40 anos já era considerado veterano da existência, marcado por perdas, cicatrizes e uma resistência que vinha mais da teimosia do que da esperança. Constança Ferreira dos Santos tinha exatamente essa resistência teimosa. Aos 48 anos, seu corpo magro carregava as marcas de uma vida sem trégua. Os cabelos, que já mostravam fios prateados misturados ao castanho escuro, estavam sempre presos num coque apertado, que revelava um rosto anguloso, de maçãs do rosto salientes e olhos castanhos fundos que pareciam ter visto demais. Suas mãos eram o mapa de sua história. Calejadas, com dedos ligeiramente tortos de tanto segurar enxada e carregar peso, unhas curtas e sempre com terra embaixo, mesmo depois de lavadas. As rugas ao redor dos olhos e da boca não vinham de sorrisos, vinham de anos, franzindo a testa contra o sol e apertando os lábios contra a dor. Ela tinha ficado viúva havia 3 anos. O marido, Tobias, morrera de febre depois de voltar encharcado de uma tempestade inesperada. A doença o consumiu em 5 dias e Constança ficou sozinha numa fazenda que mal produzia o suficiente para sustentá-los quando eram 2. Não tinham tido filhos, uma ausência que doía mais do que qualquer outra coisa, porque significava que não havia ninguém para ajudar, ninguém para herdar, ninguém para se importar. Os primeiros meses de viuvez foram um pesadelo de dívidas e humilhações.
Os vizinhos, que antes tratavam Tobias com respeito, agora olhavam para Constança com uma mistura de pena e desprezo. O coronel Jacinto Mendes, dono das terras vizinhas, havia feito várias ofertas para comprar a Fazenda Esperança por um preço ridículo. Não eram ofertas, eram ameaças disfarçadas de generosidade. Constança se recusava a vender. Aquela terra tinha sido o sonho de Tobias, o lugar onde ele havia crescido, onde seus pais estavam enterrados numa pequena área cercada perto da casa. Vender seria trair não apenas a memória do marido, mas também a própria identidade. Ela era teimosa, e essa teimosia era tudo que lhe restava. Mas a teimosia não plantava milho, não criava galinhas, não consertava o telhado que gotejava cada vez que chovia. Aos poucos, a fazenda ia se deteriorando. O que antes era uma propriedade modesta, mas digna, estava virando ruína. As cercas caíam, o curral ficava vazio, a horta que Constança mantinha com tanto cuidado produzia menos a cada estação. Naquela manhã de março, Constança havia acordado com uma determinação renovada. Decidira cavar um novo poço mais perto da casa. O antigo ficava longe demais, e carregar água sob o sol estava ficando cada vez mais difícil. Seus braços não tinham mais a força de antes, suas costas doíam depois de cada balde cheio, e ela se pegava parando no meio do caminho para recuperar o fôlego, algo que nunca tinha acontecido quando era mais jovem. Escolheu um lugar onde o solo parecia um pouco mais úmido, perto de uma velha árvore de pequi que dava sombra à lateral da casa. Começou a cavar ao amanhecer, quando o ar ainda estava fresco e os primeiros raios de sol apenas coloriam o horizonte de laranja e rosa. A pá entrava e saía da terra com um ritmo constante, cada movimento arrancando não apenas solo, mas também pedaços da energia que Constança tinha em cada vez menor quantidade. Ela já estava a quase 1 metro de profundidade quando a pá bateu em algo que definitivamente não era pedra. O som foi diferente, mais oco, quase como madeira. Constança parou, limpou o suor do rosto com a manga da camisa surrada e se ajoelhou na borda do buraco. Usando as mãos, começou a retirar a terra com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil. O que surgiu foi surpreendente. Uma tampa de madeira velha e apodrecida nas bordas, mas ainda intacta no centro. Tinha o tamanho de um baú pequeno, talvez meio metro de largura por 1 metro de comprimento. Constança sentiu o coração acelerar. Seria um túmulo antigo? Uma caixa de pertences enterrada por alguém que vivera ali antes? Com cuidado, ela tentou erguer a tampa, mas a madeira estava firme demais. Precisou usar a pá como alavanca, forçando nas bordas até que ouviu um estalo e a tampa cedeu. Um cheiro de terra úmida e mofo subiu do buraco agora descoberto, e Constança teve que cobrir o nariz com a manga. Quando o cheiro diminuiu e ela conseguiu olhar para dentro, seu coração quase parou. Não era um baú, era uma entrada, um túnel que descia em ângulo, reforçado com madeira nas laterais e no teto, estreito, mas claramente feito por mãos humanas. A escuridão lá embaixo era completa, mas havia um pequeno degrau de pedra logo na entrada, como se alguém tivesse começado a construir uma escada. Constança se afastou rapidamente do buraco, o medo tomando conta dela. O que era aquilo? Quem tinha cavado aquele túnel? E quando? A fazenda tinha mais de 50 anos, havia pertencido aos pais de Tobias antes de passar para ele. Nunca ninguém tinha mencionado nada sobre túneis ou passagens secretas. Ela passou o resto da manhã olhando para o buraco de longe, como se ele fosse morder. Preparou café, comeu um pedaço de pão duro com rapadura, tentou se ocupar com outras tarefas, mas seus olhos sempre voltavam para aquela abertura no chão. Era como se algo a puxasse, uma curiosidade mórbida, misturada com medo, e uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar completamente. No final da tarde, quando o sol já estava baixo e tingindo tudo de dourado, Constança tomou uma decisão. Precisava saber o que havia lá embaixo.
Não podia simplesmente tampar o buraco e fingir que não tinha visto nada. Talvez houvesse algo de valor, algo que pudesse ajudá-la a salvar a fazenda. Ou talvez houvesse apenas mais decepção, mais prova de que nada de bom restava naquela terra, amaldiçoada pela má sorte. Ela pegou um lampião velho, encheu com o pouco querosene que tinha, acendeu o pavio e se aproximou do buraco. A luz do lampião revelou mais detalhes do túnel. As madeiras das paredes eram antigas, mas ainda pareciam sólidas. O chão era de terra batida e havia marcas que pareciam de botas muito velhas, quase apagadas pelo tempo. Constança desceu o primeiro degrau com o coração na boca. Suas pernas tremiam, não só de medo, mas também de cansaço. Desceu mais um degrau, depois outro. O túnel descia em ângulo suave, mas constante, como se levasse para muito fundo. As paredes eram úmidas ao toque e ela podia ouvir o som de água pingando em algum lugar à frente. Depois de descer cerca de 10 degraus, o túnel se nivelou e seguia em linha reta. Constança ergueu o lampião e viu que o corredor se estendia por pelo menos 20 metros antes de desaparecer na escuridão. Suas mãos suavam e ela precisou limpar a palma na saia antes de segurar o lampião com mais firmeza. Foi então que ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do fundo do túnel. Parecia respiração, ou vento, ou algo se movendo. Constança congelou, todos os instintos gritando para ela subir correndo e nunca mais voltar. Mas ao mesmo tempo, havia algo naquele som que não parecia ameaçador. Parecia cansado, parecia humano. Ela deu mais alguns passos, o lampião tremendo em sua mão. A luz revelou algo no chão do túnel, alguns metros à frente. Constança se aproximou devagar, agachando-se para ver melhor. Era um cobertor velho, rasgado e sujo, mas definitivamente usado recentemente. Havia migalhas de pão ao lado e uma caneca de lata amassada. O coração de Constança batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Alguém estava vivendo ali embaixo, ou tinha vivido. Mas quem? E por quê? Ela continuou avançando, cada passo exigindo uma coragem que não sabia ter. O túnel fazia uma curva suave para a esquerda, e quando Constança virou o corredor, viu algo que a fez soltar um grito abafado. No final do túnel, onde a passagem se alargava formando uma pequena câmara, havia uma figura encolhida contra a parede. Era um homem. Velho, magro, com barba e cabelos longos e completamente brancos, sujos de terra. Estava sentado com as pernas dobradas contra o peito, os olhos fechados, tremendo. Usava roupas que já tinham sido boas, mas agora eram trapos. No pulso esquerdo havia uma marca vermelha e machucada, como se tivesse ficado preso por alguma coisa por muito tempo. Constança não sabia se corria ou se ficava. O homem parecia inconsciente, ou talvez apenas exausto demais para perceber sua presença. Ela se aproximou mais um pouco, erguendo o lampião para ver melhor. O rosto dele era marcado por rugas profundas, as bochechas fundas, os lábios rachados. Parecia ter uns 60 anos, talvez mais, e estava claramente desnutrido e doente. "Senhor", sussurrou Constança, sua voz saindo trêmula, "o senhor está vivo?" O homem não respondeu. Ela repetiu um pouco mais alto e dessa vez viu uma pálpebra se mexer levemente. Constança se ajoelhou ao lado dele, colocando o lampião no chão. Tocou o ombro dele com cuidado e ele estremeceu, abrindo os olhos lentamente. Os olhos dele eram azuis, um azul desbotado pela idade, mas ainda claros. Levaram alguns segundos para focarem no rosto de Constança e quando focaram, ela viu medo neles. Medo puro e primitivo, como o de um animal acuado. "Não vou machucar o senhor", disse Constança rapidamente. "Eu sou Constança. Essa é minha fazenda lá em cima. O que o senhor está fazendo aqui embaixo?" O homem tentou falar, mas só saiu um som rouco e quebrado. Ele engoliu com dificuldade, tentou de novo, e dessa vez conseguiu formar palavras. "Água", sussurrou ele. "Por favor, água."
Constança sentiu uma onda de compaixão atravessar o medo. Ela não tinha trazido água, não tinha pensado nisso. Olhou ao redor da câmara e viu, num canto, um balde velho com um pouco de água no fundo. Devia ser água da chuva que vazava por alguma fenda no túnel. Ela pegou o balde, cheirou a água, achou que estava limpa o suficiente e levou até os lábios do homem. Ele bebeu com desespero, engolindo tão rápido que tossiu e cuspiu, mas continuou bebendo até acabar o pouco que havia. Quando terminou, encostou a cabeça na parede de novo, fechando os olhos com uma expressão de alívio tão profundo que Constança sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. "Obrigado", murmurou ele. "Obrigado, senhora." "Quem é o senhor?" perguntou Constança. "Como veio parar aqui?" O homem abriu os olhos de novo, olhando para ela com uma intensidade que era quase dolorosa de encarar. "Meu nome é Laurindo", disse ele, a voz ainda fraca, mas mais firme. "Laurindo Vasconcelos. E eu não sei há quanto tempo estou aqui embaixo. Semanas, talvez. Eu perdi a conta." "Como assim o senhor perdeu a conta? Quem o prendeu aqui?" Laurindo fechou os olhos de novo, e Constança viu uma lágrima escorrer pelo rosto sujo dele. "Meu próprio filho", sussurrou ele. "Foi meu próprio filho que me jogou aqui e tampou a entrada." Constança sentiu o estômago revirar. Um filho fazendo aquilo com o próprio pai? Parecia impossível, monstruoso demais para ser verdade. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquele homem quebrado, vendo as marcas no pulso, a magreza extrema, ela sabia que ele estava dizendo a verdade. "Por quê?" perguntou ela. "Por que seu filho faria isso?" Laurindo abriu os olhos e havia neles uma mistura de tristeza e raiva que Constança nunca tinha visto antes. "Por dinheiro", disse ele simplesmente. "Por ganância. Ele queria que eu assinasse a fazenda em nome dele. Quando me recusei, ele me trouxe aqui, disse que eu ficaria até aceitar. Mas ele nunca voltou. Já faz não sei quantos dias. Eu acho que ele me deixou aqui para morrer." Constança ficou em silêncio, processando aquilo tudo. Conhecia histórias de filhos ruins, de famílias destroçadas por brigas de herança, mas nunca tinha visto algo assim de perto. E agora, ali estava ela, diante de um homem que havia sido abandonado para morrer pelo próprio sangue, num túnel secreto embaixo de sua própria terra. "O senhor precisa sair daqui", disse ela finalmente. "Precisa comer, se limpar, ver um médico." "Eu não consigo andar", respondeu Laurindo. "Minhas pernas estão fracas demais. Eu tentei subir sozinho no começo, mas caí. Depois disso, só consegui ficar aqui, esperando." Constança olhou para o homem, depois para a entrada do túnel lá longe. Ele era magro, mas ainda assim era um homem adulto. Ela era uma mulher de 48 anos, sozinha, sem forças para carregar nem sacos de milho. Como conseguiria tirar ele dali? Mas ao mesmo tempo não tinha escolha. Não podia deixá-lo ali para morrer. Não depois de tê-lo encontrado. Não depois de olhar nos olhos dele e ver o mesmo desamparo que ela própria sentia todos os dias. "Eu vou ajudar o senhor", disse ela. "Não sei como, mas vou. Só preciso que o senhor tente me ajudar também. Vamos fazer isso juntos, está bem?" Laurindo assentiu. E pela primeira vez desde que Constança o encontrara, algo parecido com esperança apareceu em seu rosto. Levar Laurindo até a superfície foi a coisa mais difícil que Constança já havia feito na vida. Levou horas, com paradas constantes para descansar. Ela tinha que praticamente arrastá-lo, com o braço dele sobre seus ombros e o corpo dele pendendo para o lado. As pernas dele mal funcionavam e cada degrau da subida parecia uma montanha. Quando finalmente chegaram ao buraco na superfície, a noite já havia caído completamente. A lua cheia iluminava o quintal da fazenda e o ar fresco da noite nunca havia parecido tão bom. Constança ajudou Laurindo a sair do buraco e ambos desabaram no chão ao lado, ofegantes e exaustos. Constança olhou para o céu estrelado, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não sabia se chorava de cansaço, de alívio ou de pura emoção diante do que acabara de acontecer. Ao seu lado,
Laurindo também olhava para as estrelas e ela podia ver lágrimas brilhando no rosto sujo dele. Obrigado, sussurrou ele. A senhora me salvou. Constança não respondeu. Apenas fechou os olhos e respirou fundo, deixando que a realidade do momento se assentasse. Tinha um homem velho e doente em sua terra, um homem que havia sido abandonado pelo próprio filho. Não tinha comida suficiente para 2 pessoas, não tinha dinheiro para remédios, mal conseguia cuidar de si mesma. E agora tinha que cuidar dele também. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em 3 anos, não estava sozinha. Havia outra pessoa ali, outro coração batendo, outra alma que precisava tanto quanto ela. E de alguma forma estranha e inexplicável, aquilo a fazia sentir menos perdida. Depois de recuperar um pouco as forças, Constança ajudou Laurindo a entrar na casa. Era uma construção simples, de pau a pique e telhado de palha, com apenas 3 cômodos. Uma sala que servia também de cozinha, um quarto pequeno onde ficava a cama de casal que agora Constança usava sozinha e um depósito nos fundos onde guardava ferramentas e as poucas provisões que tinha. Ela improvisou uma cama para Laurindo na sala, usando cobertores velhos sobre um colchão de palha que estava guardado. Aqueceu água no fogão a lenha, trouxe uma bacia e ajudou-o a lavar o rosto e as mãos. A água ficou completamente marrom de tanta sujeira. As feridas no pulso dele estavam infeccionadas, vermelhas e inchadas, e Constança fez uma compressa com pano limpo e água morna. Preparou um caldo ralo com os poucos legumes que tinha na horta. Adicionou um pedaço pequeno de carne seca que estava guardando e serviu para Laurindo numa caneca de lata. Ele comeu devagar, cada colherada parecendo um esforço imenso, mas comeu tudo e ainda pediu mais. Ela deu outro pouco, mas com medo de que o estômago dele, acostumado a tão pouco, não aguentasse muito de uma vez. Quando Laurindo finalmente adormeceu, enrolado nos cobertores e respirando pesadamente, Constança se sentou na cadeira de balanço que Tobias havia feito com as próprias mãos. Olhou para aquele homem estranho dormindo em sua sala e sentiu uma mistura complexa de emoções. Medo, porque não sabia quem ele realmente era. Compaixão, porque ninguém merecia o que tinha passado. E algo mais, algo que não conseguia nomear. Uma sensação de propósito que não sentia havia muito tempo. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o quintal iluminado pela lua. O buraco ainda estava aberto, a tampa de madeira jogada ao lado. Amanhã teria que tampá-lo, ou cobrir de alguma forma. Não queria olhar para aquilo, não queria lembrar do túnel escuro e do que havia encontrado lá embaixo. Mas ao mesmo tempo, sabia que aquele buraco tinha mudado tudo. Tinha revelado não apenas um túnel secreto, mas também uma responsabilidade nova, uma conexão inesperada com outro ser humano que estava tão perdido quanto ela. Constança voltou para a cadeira de balanço e fechou os olhos. Amanhã seria outro dia, com novos desafios, novas dificuldades. Mas hoje, nesta noite, tinha feito algo que importava. Tinha salvado uma vida. E talvez, só talvez, ao salvar Laurindo, tivesse também salvado um pouco de si mesma. Os primeiros dias com Laurindo na casa foram estranhos e desconfortáveis. Ele ainda estava fraco demais para fazer qualquer coisa além de deitar e comer os caldos ralos que Constança preparava. Falava pouco, e quando falava, era em frases curtas e cansadas. Ela também não conversava muito, ocupada demais com as tarefas da fazenda que não podiam esperar. Mas aos poucos, conforme Laurindo recuperava um pouco das forças, começaram a trocar mais palavras. Foi numa tarde, quase uma semana depois dele ter sido resgatado, que Laurindo finalmente contou sua história completa. Ele era viúvo havia 5 anos. A esposa, Carmen, havia morrido de tuberculose, deixando-o sozinho com o filho Genaro, que na época tinha 32 anos. Laurindo possuía uma fazenda de gado perto de Gouveia, uma vila a poucos dias de viagem dali. Não era uma propriedade grande,
mas era próspera o suficiente para viver com dignidade. Genaro sempre havia sido um filho difícil, impaciente, ambicioso, sempre achando que merecia mais do que tinha. Casou-se com uma mulher da cidade, Eulália, que tinha ideias grandes e desprezava a vida simples do campo. Juntos, eles pressionavam Laurindo constantemente para vender a fazenda e dividir o dinheiro, ou para passar tudo em nome de Genaro imediatamente. Laurindo se recusava. Queria manter a fazenda até morrer. Queria trabalhar a terra que amava. Queria manter viva a memória de Carmen, que adorava aquele lugar. Mas Genaro não aceitava esperar. A pressão aumentava a cada mês. Cada visita se transformava numa discussão, cada conversa terminava em briga, até que um dia Genaro apareceu com um documento. Dizia que era uma procuração simples, que facilitaria algumas coisas, que não mudaria nada. Laurindo, que não sabia ler muito bem, estava prestes a assinar quando algo o fez hesitar. Pediu para ver o documento de novo, levou até o padre da vila para que lesse para ele. E descobriu que não era uma procuração, era uma transferência completa de propriedade. Confrontado, Genaro não negou. Disse que estava apenas fazendo o que era necessário, que o pai estava velho demais para tomar decisões, que não entendia como o mundo funcionava agora. A discussão foi terrível, com gritos e acusações. No final, Laurindo expulsou o filho de casa. Disse que não queria mais vê-lo, que não assinaria nada nunca. 2 semanas depois, Genaro voltou. Estava calmo, pedia desculpas, dizia que tinha exagerado, que queria fazer as pazes. Convidou o pai para conhecer uma propriedade que pensava em comprar, disse que queria a opinião dele. Laurindo, querendo acreditar que o filho havia mudado, aceitou. Viajaram até ali, até uma fazenda abandonada que Genaro disse estar avaliando. Foi quando chegaram que tudo mudou. Genaro mostrou o túnel, disse que tinha descoberto por acaso, achou interessante. Quando Laurindo desceu para ver, o filho o empurrou, desceu atrás e o amarrou com cordas ao pilar de madeira que sustentava o teto da câmara final. Você vai ficar aqui até aceitar assinar, tinha dito Genaro. Não é tão difícil, pai. É só assinar um papel. Aí você sai, volta para casa e ninguém precisa saber de nada disso. Mas Laurindo se recusara. Mesmo amarrado, mesmo com medo, recusara. Genaro tinha ficado furioso, gritando, ameaçando. No final, havia saído do túnel e tampado a entrada. Prometeu voltar no dia seguinte para ver se o pai tinha mudado de ideia, mas não voltou. Os dias passaram e Laurindo ficou ali, amarrado, sem comida, bebendo apenas a água que pingava do teto. Conseguiu se soltar depois de muitos dias roendo a corda contra a madeira áspera do pilar, mas quando se libertou, estava fraco demais para subir. Tentou uma vez, caiu e bateu a cabeça, quase desmaiou. Depois disso, só conseguiu se arrastar até um canto e esperar pela morte que parecia certa. Quando Laurindo terminou de contar, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Constança também chorava, sentindo no peito a dor daquele homem que havia sido traído da pior forma possível por quem deveria protegê-lo. Seu filho vai pagar por isso, disse ela com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Quando o senhor estiver melhor, vamos até as autoridades, vamos denunciar. Ele não pode sair impune. Mas Laurindo balançou a cabeça. Não adianta, respondeu. Genaro é esperto. Deve ter alguma história pronta, alguma mentira. Vai dizer que sou louco, que inventei tudo. E quem vai acreditar num velho contra um filho respeitável? Além disso, eu não tenho mais forças para lutar. Só quero viver o que me resta em paz, longe dele. Constança entendeu. No fundo, ela também sabia que a justiça raramente chegava para os velhos e vulneráveis, especialmente quando o vilão era um homem de posses e boa aparência. Melhor deixar Laurindo se recuperar, deixá-lo encontrar alguma paz, do que arrastá-lo por um processo que só traria mais dor. O senhor pode ficar aqui quanto tempo precisar, disse ela. Não é muito, mas é um teto e comida quente, e ninguém vai machucar o senhor enquanto eu estiver viva.
Laurindo olhou para ela com gratidão tão profunda que Constança sentiu o coração apertar. Por que a senhora está fazendo isso por mim? Perguntou ele. Eu sou um estranho. A senhora nem me conhece. Constança pensou por um momento antes de responder. Porque eu sei como é estar sozinha, disse ela simplesmente. Sei como é não ter ninguém. E acho que às vezes a gente precisa ser a ajuda que gostaria de ter recebido. Eles ficaram em silêncio depois disso, mas era um silêncio confortável, o tipo de silêncio que vem quando duas pessoas se entendem sem precisar de mais palavras. Nas semanas seguintes, Laurindo foi se recuperando aos poucos. Conseguiu levantar e andar pelo quintal, ainda apoiado numa bengala improvisada que Constança fizera de um galho forte. As feridas no pulso cicatrizaram, deixando marcas que nunca desapareceriam completamente, mas que pelo menos não doíam mais. O rosto dele ganhou um pouco mais de cor. Os olhos ficaram menos fundos. Ele começou a ajudar nas tarefas da fazenda. No começo eram coisas simples: alimentar as galinhas, buscar lenha, varrer o quintal. Depois, conforme ficava mais forte, passou a ajudar na horta, consertar a cerca, até mesmo cuidar dos poucos animais que Constança tinha. A presença dele mudou tudo. A fazenda, que antes parecia estar morrendo aos poucos, ganhou um novo ritmo. Com 2 pares de mãos trabalhando, mesmo que um fosse de um homem idoso e outro de uma mulher cansada, conseguiam fazer muito mais. A horta produziu melhor, as galinhas botaram mais ovos, até o telhado foi consertado em vários pontos onde vazava. Mas mais do que o trabalho físico, a presença de Laurindo trouxe algo que Constança não tinha percebido que faltava tanto: companhia. Ter alguém para conversar durante as refeições, alguém para dividir preocupações e pequenas alegrias, alguém que entendia a solidão porque também a tinha vivido. Eles desenvolveram uma rotina. Acordavam ao amanhecer, tomavam café juntos, dividiam as tarefas do dia. Ao meio-dia, descansavam na sombra da árvore de pequi, bebendo água fresca e conversando sobre nada e tudo. À noite, depois do jantar, Laurindo contava histórias sobre sua vida antes, sobre a esposa que amava, sobre os tempos bons. Constança também compartilhava memórias de Tobias, das dificuldades que haviam enfrentado juntos, dos sonhos que nunca se realizaram. Foi numa dessas noites que Laurindo, olhando para o céu estrelado, fez uma pergunta que mudou o rumo de tudo. Constança, disse ele, usando o nome dela pela primeira vez, sem o senhora na frente. Você nunca pensou em vender essa fazenda? Ir para algum lugar onde a vida seja mais fácil? Constança ficou em silêncio por um tempo pensando. Pensei, admitiu. Muitas vezes. Mas essa terra é tudo que me resta de Tobias. Vender seria como apagar a memória dele. E além disso, para onde eu iria? Uma mulher viúva, sem filhos, sem família. Seria engolida pela cidade em uma semana. Laurindo assentiu, compreendendo. Eu me sinto igual, disse ele. Minha fazenda era tudo. Era onde Carmen estava enterrada, onde construímos uma vida. Perdi tudo por causa da ganância de Genaro. Mas sabe o que percebi? Não é a terra que importa, é ter um propósito, é ter alguém ao lado, é acordar sabendo que o dia tem significado. Ele virou o rosto para olhá-la, e havia algo diferente em seus olhos, algo que Constança não havia visto antes. Encontrei isso aqui, continuou Laurindo, com você, nessa fazenda que nem é minha, fazendo trabalho que nem era meu. Mas pela primeira vez desde que Carmen morreu, sinto que ainda tenho motivo para estar vivo. Constança sentiu algo se mover dentro do peito. Não era amor, não ainda. Era cedo demais para isso. Mas era conexão, era reconhecimento. Era o início de algo que ambos pensavam que nunca mais teriam. Eu também, sussurrou ela. Também encontrei algo que pensei ter perdido para sempre. Eles não disseram mais nada naquela noite, mas algo havia mudado entre eles. Algo sutil, mas profundo, como sementes plantadas no solo fértil, esperando o momento certo para brotar. Os problemas começaram no 3º mês de Laurindo na fazenda.
As fofocas tinham começado semanas antes, é claro. Numa comunidade pequena como aquela, era impossível esconder a presença de um homem velho morando na casa de uma viúva. Os vizinhos mais próximos haviam visto Laurindo trabalhando no quintal, e as línguas maldosas começaram a se mover. Na venda mais próxima, a 5 quilômetros de distância, as mulheres cochichavam quando Constança aparecia para comprar alguma coisa. Os homens lançavam olhares de desprezo e desconfiança. O padre da capela local mandou recado dizendo que queria falar com ela sobre sua situação inadequada. Constança ignorou tudo isso no começo. Estava acostumada a ser julgada. Já havia passado por isso quando Tobias morrera e ela decidira tocar a fazenda sozinha. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era apenas sobre ela. Era sobre Laurindo também. E ela não queria que ele sofresse por causa dela. Foi o coronel Jacinto Mendes quem transformou as fofocas em ameaça real. Ele apareceu numa tarde de junho, cavalgando seu cavalo preto, seguido por 2 capangas armados. Constança e Laurindo estavam no quintal, consertando a cerca, quando viram a pequena comitiva se aproximando. Dona Constança, disse Jacinto, sem descer do cavalo, mantendo a posição de superioridade. Tinha uns 50 anos, era gordo, com bigode grosso e olhos pequenos, que pareciam sempre desconfiados. Ouvi falar que a senhora arranjou companhia. Constança endireitou a postura, limpando as mãos na saia. Laurindo está me ajudando com a fazenda, respondeu ela, mantendo a voz firme. Nada mais. Jacinto riu, um riso desagradável. Nada mais, é? Disse ele. Uma viúva e um velho morando juntos, sem casamento, sem parentesco. A senhora sabe o que as pessoas estão dizendo? Não me importo com o que dizem, respondeu Constança. Deveria se importar, disse Jacinto, o tom ficando mais duro. Porque isso está manchando a reputação de toda a região. E eu, como representante da decência local, não posso permitir que isso continue. Laurindo deu um passo à frente. Com todo respeito, senhor, disse ele, a voz calma, mas firme. O que acontece nessa fazenda não é da sua conta. Jacinto olhou para Laurindo como se ele fosse um inseto. Não é da minha conta? Repetiu. Essa terra faz divisa com minhas propriedades. Tudo o que acontece aqui me afeta, e ter uma mulher de moral duvidosa e um vagabundo velho como vizinhos não me agrada. Constança sentiu a raiva crescer dentro dela, mas antes que pudesse responder, Jacinto continuou. Vou dar uma semana para a senhora resolver essa situação, disse ele. Ou manda esse homem embora, ou casa com ele na igreja e perante Deus. Se em uma semana ele ainda estiver aqui sem que tenham se casado, vou tomar providências, e essas providências não serão agradáveis. Ele puxou as rédeas do cavalo e partiu, os capangas seguindo atrás, deixando uma nuvem de poeira e ameaça no ar. Constança e Laurindo ficaram parados, processando o que tinha acabado de acontecer. As mãos de Constança tremiam de raiva e medo. Laurindo colocou a mão no ombro dela, um gesto de conforto. Eu vou embora, disse ele baixinho. Não quero causar problemas para você. Não, respondeu Constança imediatamente. Você não vai embora, não depois de tudo. Eu não vou deixar aquele homem ditar o que posso ou não fazer na minha própria terra. Mas ele tem poder, argumentou Laurindo. Tem homens, tem armas, pode tornar sua vida um inferno. Minha vida já é um inferno há 3 anos, disse Constança. E sabe o que percebi? É que ter você aqui trouxe a primeira paz que senti desde que Tobias morreu. Não vou desistir disso por causa de um coronel que acha que é dono do mundo. Laurindo olhou para ela, e havia algo nos olhos dele que Constança não conseguia decifrar. Então o que vamos fazer? Perguntou ele. Constança respirou fundo, tomando uma decisão que sabia que mudaria tudo. Vamos nos casar, disse ela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laurindo a encarava como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Se casar, repetiu ele. Você e eu? Por que não? Perguntou Constança, e ao dizer isso em voz alta percebeu que fazia todo o sentido. Não é por amor, ainda não, mas é por respeito,
por companheirismo, por não querermos ficar sozinhos, por dividirmos o mesmo teto e o mesmo trabalho. Não é isso que os casamentos sempre foram? Parcerias, acordos, uniões de conveniência? A diferença é que dessa vez a gente está escolhendo, em vez de ter alguém escolhendo por nós. Laurindo ficou em silêncio por um longo tempo pensando. Constança podia ver a luta interna acontecendo, os sentimentos conflitantes, a lealdade à memória da esposa morta batendo contra a necessidade de seguir em frente, de não ficar preso ao passado. Eu amei minha esposa, disse ele finalmente. Carmen foi o amor da minha vida, mas ela se foi. Eu ainda estou aqui. Ainda tenho anos pela frente, espero. Anos que não quero passar sozinho, amargurado, esperando morrer. Ele olhou para Constança e havia lágrimas nos olhos dele. Você me salvou, continuou. Não só me tirou daquele buraco, mas me deu motivo para querer viver de novo. Não sei se isso é amor, mas é algo, é respeito, é gratidão, é carinho, e talvez seja o suficiente. Talvez seja até melhor porque é real, é honesto, não é baseado em ilusões. Constança sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Então está decidido, disse ela. Vamos nos casar. Vamos dar a esses fofoqueiros o que querem. E vamos fazer disso uma vida boa, uma vida digna, pro tempo que nos resta. Laurindo estendeu a mão e Constança a pegou. O aperto de mão foi firme, um acordo entre iguais, entre duas pessoas que haviam sofrido demais e decidido que mereciam pelo menos um pouco de paz. O casamento aconteceu na capela pequena da vila, numa tarde quente de junho. Não foi uma cerimônia grande ou elaborada. O padre Anselmo, um homem magro de uns 60 anos, conduziu o ritual com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Não havia convidados, apenas as duas testemunhas exigidas por lei. Um tropeiro que passava pela região e concordou em assinar por 2 vinténs, e a dona da venda local, que foi porque era obrigada, mas deixou claro que não aprovava. Constança usava seu vestido de domingo, o único bom que tinha, cinza escuro com gola alta. Laurindo usava roupas que Constança havia conseguido com um vizinho distante, calças de tecido grosso e uma camisa branca que estava um pouco grande demais. Ambos estavam nervosos, não pelo casamento em si, mas pelo ato de tornar pública aquela união que até então era só deles. O padre apressou as palavras como se quisesse terminar logo com aquilo. Quando chegou a hora dos votos, Constança e Laurindo repetiram as frases antigas, prometendo coisas que não tinham certeza se poderiam cumprir. Mas quando olharam um para o outro, quando suas mãos se tocaram, havia uma verdade ali que não precisava de palavras bonitas. A vida de casados começou com estranheza e ajustes. Laurindo mudou suas coisas do improviso na sala para o quarto que antes era só de Constança. Dormiram na mesma cama, mas mantendo uma distância respeitosa, cada um no seu lado, sem se tocar. Era um casamento de papel, de conveniência, e ambos sabiam disso. Mas aos poucos, com o passar das semanas, algo começou a mudar. Os espaços entre eles na cama foram diminuindo. As conversas durante as refeições ficaram mais longas, mais íntimas. Pequenos gestos de carinho foram aparecendo. Laurindo trazendo flores silvestres do campo para Constança, ela preparando os pratos favoritos dele, mesmo quando significava gastar um pouco mais. Uma noite, cerca de 2 meses depois do casamento, Constança acordou no meio da madrugada e percebeu que estava deitada contra Laurindo, a cabeça dele apoiada no ombro dela, o braço dele ao redor da cintura dela. Por um momento pensou em se afastar, mas então percebeu que estava confortável, que aquilo era bom. E então compreendeu que o que havia começado como um acordo, uma solução prática, estava se transformando em algo mais. O amor veio devagar, como o amanhecer no sertão, tão gradual que era impossível dizer quando exatamente a escuridão virou luz. Veio nas pequenas coisas,
no jeito que Laurindo segurava a mão dela quando caminhavam pelo quintal, no modo como Constança alisava os cabelos brancos dele antes de dormir, nas risadas compartilhadas sobre coisas bobas, nos silêncios confortáveis que não precisavam ser preenchidos. Veio também no trabalho compartilhado. A fazenda que antes definhava começou a prosperar de novo. Com dois trabalhando lado a lado, conseguiram plantar mais, colher mais, vender o excedente na vila. O dinheiro ainda era pouco, mas era suficiente para viver com dignidade, para comprar sementes novas, para consertar o que estava quebrado. Mas nem tudo era tranquilidade. O coronel Jacinto não havia esquecido sua ameaça. Embora Constança e Laurindo tivessem se casado como ele exigira, o coronel parecia determinado a tornar suas vidas difíceis. Começou pequeno, animais da fazenda de Jacinto acidentalmente, invadindo a propriedade de Constança, destruindo plantações, gado pisoteando a horta, cercas sendo misteriosamente cortadas durante a noite. Laurindo e Constança consertavam tudo, replantavam o que era destruído, não davam o braço a torcer, mas a pressão estava aumentando, e ambos sabiam que, eventualmente, Jacinto faria algo mais drástico. O confronto final veio numa tarde de outubro. Constança estava sozinha em casa. Laurindo tinha ido até a vila buscar provisões. Foi quando ouviu cavalos se aproximando. Olhou pela janela e viu Jacinto com 4 capangas, todos armados, cavalgando em direção à casa. Seu coração acelerou, mas manteve a calma. Pegou a espingarda velha de Tobias, verificou se estava carregada e saiu para a varanda. Ficou parada ali, a arma na mão, olhando para os homens que se aproximavam. Dona Constança, disse Jacinto, parando o cavalo a alguns metros da casa, vim fazer uma última oferta pela sua terra. Não está à venda, respondeu Constança, mantendo a voz firme. Tudo está à venda pelo preço certo, retrucou Jacinto. E estou sendo generoso. 3 contos de réis é mais do que essa terra vale. Não está à venda por 3, não está à venda por 30, disse Constança. Agora sugiro que o senhor saia da minha propriedade. Jacinto riu, mas era um riso sem humor. Sua propriedade? Disse ele. A senhora acha que essa terra é sua? A senhora acha que um pedaço de papel dizendo que casou com um vagabundo qualquer vai protegê-la? Ele fez um sinal com a cabeça e 2 dos capangas desmontaram, começando a se aproximar da casa. Constança ergueu a espingarda, apontando. Mais um passo e eu atiro, disse ela. Os homens pararam, olhando para Jacinto para orientação. O coronel riu de novo. A senhora não tem coragem, disse ele. Quer apostar sua vida nisso? Retrucou Constança. Foi quando ouviram o som de outro cavalo se aproximando rapidamente. Todos viraram para ver Laurindo cavalgando em disparada, vindo da direção da vila. Ele parou ao lado de Constança, desmontando rapidamente e ficando ao lado dela na varanda. Problemas? Perguntou ele, olhando para Jacinto. Nada que eu não consiga resolver, respondeu Constança. Jacinto olhou para os dois, e algo na determinação que viu nos rostos deles o fez hesitar. Não eram mais uma viúva sozinha e um velho fraco. Eram um casal, unidos, prontos para lutar pelo que era deles. Isso não acabou, disse Jacinto finalmente, puxando as rédeas do cavalo. Vou conseguir essa terra de um jeito ou de outro. Pode tentar, disse Laurindo, mas não vai ser tão fácil quanto imagina. Jacinto e seus homens partiram, mas todos sabiam que aquilo era apenas uma pausa, não um fim. Naquela noite, depois que a adrenalina passou e ficaram sozinhos de novo, Constança e Laurindo se sentaram na varanda, olhando para as estrelas. Ela estava encostada nele, a cabeça no ombro dele, e ele tinha o braço ao redor dela. — Está com medo? Perguntou Laurindo. — Estou, admitiu Constança, mas também estou determinada. Não vou desistir. Não vou deixar ele vencer. Nós não vamos deixar, corrigiu Laurindo. Não é mais só você, Constança, somos nós dois. E juntos somos mais fortes do que ele imagina.
Constança virou o rosto para olhá-lo e viu nos olhos dele a mesma determinação que sentia. Mas viu também algo mais. Viu o amor, real, profundo, inesperado, mas inegavelmente amor. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Te amo, Laurindo. Ele sorriu, e era um sorriso que transformava seu rosto inteiro, apagando anos de dor e solidão. Eu também te amo, respondeu ele. Pensei que nunca mais sentiria isso de novo. Pensei que esse tipo de sentimento era só para jovens, não para velhos como nós. Mas estava errado. O amor não tem idade, não tem hora certa. Ele simplesmente acontece quando encontramos a pessoa certa. Eles se beijaram ali na varanda, sob as estrelas, um beijo que tinha gosto de promessa, de compromisso, de um futuro que construiriam juntos, não importa o que viesse. A solução para o problema com Jacinto veio de onde menos esperavam. Foi o túnel. Constança tinha coberto a entrada com tábuas depois de resgatar Laurindo, mas nunca havia explorado completamente aquele buraco estranho na terra. Numa tarde, movidos pela curiosidade e pela necessidade de entender melhor o que havia sob suas terras, decidiram descer de novo. Desta vez, foram preparados. Levaram lampiões, cordas, água e comida. Desceram juntos, Laurindo na frente, Constança logo atrás. O túnel estava como Constança lembrava, mas agora com Laurindo ao lado, parecia menos assustador. Passaram pela câmara onde Laurindo havia ficado preso e continuaram explorando mais além. O túnel se estendia muito mais do que imaginavam, com ramificações que levavam em diferentes direções. Era claro que havia sido um projeto grande, algo cavado com propósito específico. Foi numa dessas ramificações que encontraram uma câmara maior escondida atrás de um desmoronamento parcial que conseguiram passar. E dentro dessa câmara, organizadas em pilhas cuidadosas, havia centenas de sacos de couro. Quando abriram o primeiro, seus olhos não podiam acreditar. Ouro, pepitas de ouro, pó de ouro, tudo cuidadosamente guardado e protegido. Meu Deus, sussurrou Constança, é uma fortuna. Laurindo pegou uma das pepitas observando a luz do lampião. Deve ser da época do garimpo, disse ele. Provavelmente alguém escondeu aqui durante os tempos de disputa pela terra e nunca voltou para buscar. Eles olharam um para o outro, a realização do que aquilo significava lentamente tomando forma. Com isso podemos pagar todas as dívidas, disse Constança. Podemos reformar a fazenda inteira. Podemos ter uma vida boa e podemos nos proteger de Jacinto, acrescentou Laurindo. Com dinheiro suficiente podemos contratar trabalhadores, podemos ter proteção. Ele não vai poder nos intimidar mais. Mas ao mesmo tempo, ambos sabiam que revelar a existência daquele ouro seria perigoso. Jacinto com certeza tentaria tomar tudo para si, alegando que a terra era dele ou inventando alguma desculpa legal. Precisavam ser inteligentes, cuidadosos. Decidiram não contar para ninguém. Pegaram apenas alguns sacos, o suficiente para suas necessidades imediatas, e esconderam o resto cuidadosamente, tampando a entrada da câmara secreta de forma que ninguém mais pudesse encontrar. Nos meses seguintes, usaram o ouro com sabedoria, não de uma vez, o que levantaria suspeitas, mas aos poucos. Contrataram alguns trabalhadores para ajudar na fazenda. Compraram gado de qualidade. Reformaram a casa, consertaram todas as cercas, plantaram culturas mais rentáveis. A transformação foi gradual, mas notável. As pessoas na vila começaram a comentar sobre como a fazenda de Constança estava prosperando. Alguns diziam que era sorte, outros que Laurindo havia trazido algum dinheiro escondido. Jacinto ficou furioso e desconfiado, mas não podia fazer nada sem prova de irregularidade. A vida melhorou drasticamente. Pela primeira vez em anos, Constança não acordava preocupada com dinheiro para comida. Pela primeira vez, desde que havia sido traído pelo filho, Laurindo podia olhar para o futuro sem apenas ver escuridão. Juntos, construíram não apenas uma fazenda próspera, mas um lar,
um lugar de segurança, amor e dignidade. 7 anos se passaram. Era uma tarde tranquila de abril, quando uma carruagem desconhecida parou em frente à casa. Constança e Laurindo, agora com 55 e 67 anos respectivamente, estavam na varanda tomando café. Ambos ficaram tensos, ainda não completamente livres do medo de que Jacinto voltasse para causar problemas. Mas quem desceu da carruagem foi uma mulher jovem, de uns 25 anos, com uma criança pequena no colo. Ela olhou ao redor com incerteza antes de se aproximar. "Desculpe incomodar", disse ela. "Estou procurando por Laurindo Vasconcelos. Disseram-me que ele mora aqui." Laurindo se levantou lentamente, franzindo a testa. "Eu sou Laurindo", disse ele. "Posso ajudá-la em algo?" A mulher hesitou, depois disse: "Meu nome é Inês. Sou casada com Genaro Vasconcelos. Ou melhor, era casada. Ele morreu há 3 meses. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laurindo ficou imóvel, processando a informação. Constança se levantou e ficou ao lado dele, pegando sua mão. "Como?" perguntou Laurindo, finalmente, sua voz rouca. "Bebida", respondeu Inês. "O fígado desistiu. Nos últimos anos ele mudou muito. Bebia demais, jogava, perdeu quase tudo. A fazenda que tanto queria acabou sendo vendida para pagar dívidas. Antes de morrer, ele falou sobre você. Disse que tinha feito algo terrível, que não conseguia viver com a culpa. Pedi para ele me contar e ele contou sobre o túnel, sobre ter deixado você lá para morrer." Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. "Passei os últimos meses procurando por você", continuou Inês, "para pedir perdão em nome dele, para dizer que ele se arrependeu mesmo que tarde demais, e para ver se você conheceria seu neto." Ela olhou para a criança no colo. Um menino de uns 2 anos com olhos azuis iguais aos de Laurindo. "Este é Pedro", disse ela, "filho de Genaro, seu neto." Laurindo ficou olhando para a criança como se estivesse vendo um fantasma. Constança viu as emoções atravessarem o rosto dele. Dor, raiva, tristeza e, finalmente, algo parecido com ternura. "Pode entrar", disse Constança gentilmente para Inês. "Vamos conversar." Com calma. Naquela tarde, enquanto Inês contava a história dos últimos anos, de como Genaro havia se destruído com culpa e vícios, de como ela ficara sozinha com uma criança pequena e sem recursos, Constança e Laurindo tomaram uma decisão. Ofereceram a Inês um lugar para ficar, não permanentemente, mas até ela conseguir se organizar, encontrar trabalho, ter alguma estabilidade. E mais do que isso, ofereceram a Pedro a chance de conhecer o avô que o pai havia quase matado. Nos meses seguintes, a fazenda ganhou vida nova de formas inesperadas. A presença de uma criança pequena trouxe alegria que Constança nunca tinha experimentado. Pedro corria pelo quintal, brincava com as galinhas, ria das histórias que Laurindo contava. Inês ajudava nas tarefas da casa e, aos poucos, foi recuperando a força e a esperança. Laurindo, que pensava que nunca teria a chance de ser avô, descobriu um amor profundo e transformador por aquele menino. Toda a dor que Genaro havia causado não desapareceu, mas foi suavizada pela inocência e pelo carinho de Pedro. Era como se o neto representasse uma segunda chance, uma forma de redenção para a história quebrada da família. Constança, vendo Laurindo com Pedro, sentiu uma completude que nunca havia imaginado possível. Não tinha filhos próprios, mas agora tinha um neto de coração. E tinha Inês, que aos poucos se tornava como uma filha. A família que nunca tivera, formada não por sangue, mas por escolha e circunstância, revelou-se mais forte e verdadeira do que qualquer laço tradicional. 15 anos depois, numa manhã clara de setembro, Constança e Laurindo, agora com 70 e 82 anos respectivamente, estavam sentados na mesma varanda onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Seus corpos estavam marcados pela idade, movimentos mais lentos, cabelos completamente brancos, mas os olhos ainda brilhavam com vida e amor. A fazenda ao redor prosperava. Pedro,
Agora, com 17 anos, um rapaz forte e trabalhador, cuidava de grande parte do trabalho pesado. Inês, casada novamente com um bom homem da vila, visitava regularmente com seus outros 2 filhos, expandindo ainda mais aquela família improvisada. "Você se lembra do dia que me encontrou naquele túnel?" perguntou Laurindo, segurando a mão de Constança. "Como poderia esquecer?" respondeu ela sorrindo. "Pensei que tinha descoberto um fantasma." "Você me salvou", disse Laurindo, "em todos os sentidos. Não só me tirou dali, mas me deu motivo para continuar. Me deu amor quando eu achava que amor era coisa do passado. Nós salvamos um ao outro", corrigiu Constança. "Eu estava morrendo sozinha nessa fazenda, sem esperança, sem propósito. Você me deu companhia, parceria, amor, me deu uma família." Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som de Pedro trabalhando no curral, o barulho das galinhas, o vento suave nas árvores. "Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse decidido cavar aquele poço", disse Constança. "Se tivesse escolhido outro lugar, se não tivesse encontrado o túnel, eu teria morrido", disse Laurindo simplesmente. "E você teria continuado sozinha, sem saber que havia alguém tão perto que precisava tanto de você quanto você precisava dele." "Acha que foi destino?" perguntou Constança. Laurindo pensou antes de responder. "Acho que foi sorte", disse ele. "Sorte de a vida nos dar uma segunda chance, quando já tínhamos desistido de esperar por uma. Sorte de encontrarmos um ao outro no momento certo, mesmo que esse momento tenha sido o mais sombrio das nossas vidas." Constança encostou a cabeça no ombro dele, e ele a abraçou com o braço, um gesto que se tornara tão natural ao longo dos anos que nem precisavam pensar. "Eu te amo", sussurrou ela. "Depois de tudo, depois de todos esses anos, te amo mais a cada dia." "Eu também te amo", respondeu Laurindo, "e sou grato. Grato por cada dia, cada momento, cada ano que tivemos juntos. Nunca pensei que a velhice pudesse ser tão boa. Sempre imaginei que seria solitária, dolorosa, cheia de arrependimentos. Mas com você foi exatamente o oposto. Foi rica, foi cheia de amor, foi completa." Pedro apareceu no quintal, vindo do curral, e acenou para eles. Constança e Laurindo acenaram de volta, sorrisos largos nos rostos enrugados. "Ele é um bom menino", disse Constança. "É", concordou Laurindo. "Apesar do pai que teve, apesar de tudo, ele é bom. Tem um coração puro, e acho que parte disso vem de ter crescido aqui, vendo como a vida pode ser quando as pessoas se importam de verdade umas com as outras." Constança concordou, sentindo uma paz profunda. Olhou para a terra ao redor, para a fazenda que quase havia perdido, que quase a destruiu, mas que no final se tornara cenário da maior felicidade de sua vida. E pensou no buraco estranho que havia encontrado naquele dia distante de março. O buraco que revelou não apenas um túnel secreto, mas também um caminho para o amor, para a família, para uma vida que valia a pena viver. "Sabe o que é engraçado?", disse ela. "As pessoas sempre buscam tesouros enterrados, acham que vão encontrar ouro ou joias. E eu encontrei tudo isso. Mas o verdadeiro tesouro não foi o ouro na câmara secreta. Foi você. Foi a chance de recomeçar quando já achava que tinha acabado. Foi descobrir que ainda tinha amor para dar e para receber." Laurindo apertou a mão dela com carinho. "O tesouro foi o que construímos", disse ele. "Juntos. Essa fazenda, essa família, essa vida. Tudo que não esperávamos, mas que lutamos para conquistar. Tudo que quase nos escapou, mas que segurou firme quando decidimos não desistir." Eles ficaram ali sentados até o sol começar a baixar, pintando o céu de laranja e rosa, as mesmas cores que Constança via naquela manhã distante quando começou a cavar o poço. E pensou que talvez a vida fosse assim mesmo, um ciclo de manhãs e entardeceres, de começos e fins, de perdas e descobertas. O importante era não desistir, era continuar cavando,
mesmo quando a terra parecia dura demais, porque nunca se sabia que tesouros inesperados poderiam estar esperando logo abaixo da superfície. E assim termina a extraordinária história de Constança e Laurindo. Dois idosos que o mundo havia abandonado, mas que encontraram um no outro a salvação que não sabiam estar procurando. Às vezes, a vida nos coloca em buracos profundos e escuros, literal ou figurativamente. Mas outras vezes, esses mesmos buracos se revelam portas para recomeços que nunca imaginamos possíveis. A questão é, você teria a coragem de descer naquele túnel? De estender a mão para alguém que precisa? De aceitar ajuda quando tudo parece perdido? Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar, que idade não é limite para o amor e que às vezes as maiores riquezas vêm das conexões humanas mais improváveis. E me conta nos comentários, você acredita que é possível encontrar amor verdadeiro depois dos 40, 50, 60 anos? Você conhece alguma história real parecida com essa? Compartilha aqui embaixo. Adoro ler suas experiências. Até a próxima história. E lembre-se, não importa a sua idade, não importa quantas vezes já caiu, sempre existe a possibilidade de uma segunda chance. Às vezes ela está enterrada bem embaixo dos nossos pés, esperando apenas que tenhamos coragem de cavar. Um abraço.